Você acredita que uma das maiores montadoras do mundo, a própria Volkswagen, pode simplesmente ter tentado fazer a gente esquecer que alguns de seus modelos já existiram? Pois é, parece inacreditável, mas é exatamente isso que aconteceu. Hoje, aqui no Guia do SUV, você vai conhecer uma lista reveladora e até um pouco chocante de carros e SUVs da Volkswagen que foram literalmente apagados do mapa. Modelos que chegaram com promessas, que fizeram barulho em seus lançamentos, mas que hoje estão tão esquecidos que muita gente nem lembra mais que eles existiram. E o mais curioso de tudo foi a própria montadora que, aos poucos, foi deixando esses carros sumirem das propagandas, das concessionárias, dos catálogos e até da memória coletiva dos consumidores. Sabe aquela sensação de investir num carro, acreditando que está fazendo um bom negócio, mas anos depois ninguém nem lembra mais do modelo? É como se o seu carro tivesse virado um fantasma na história da indústria. E se isso já aconteceu com você? Se você já comprou um carro que depois pareceu que nem existia mais, me conta nos comentários. Sua história pode ser parecida com a de muita gente que também se sentiu enganada, esquecida ou até mesmo traída por uma marca em que confiava. Prepare-se, porque o que você vai ver agora vai te deixar surpreso. Alguns desses modelos da Volkswagen tinham tudo para dar certo. Design moderno, propostas inovadoras, promessas de mercado. Mas por trás dos bastidores, problemas como vendas fracas, concorrência interna e até erros estratégicos fizeram esses carros desaparecerem em silêncio. Hoje, vamos revelar esses segredos que a Volkswagen não quer que você saiba. E talvez, depois de assistir esse vídeo, você pense duas vezes antes de comprar um carro só pela fama da marca. Fica comigo até o fim, porque você não vai acreditar nos nomes que estão nessa lista. Você já reparou que alguns carros simplesmente desaparecem do mercado como se nunca tivessem existido? Eles somem das propagandas, desaparecem das concessionárias, deixam de aparecer nas ruas e o mais curioso é que muitos desses modelos eram, no início, verdadeiras promessas. Tinham campanhas fortes, visual moderno, tecnologia de ponta. Tudo indicava que seriam sucessos, mas aí do nada eles somem. E no caso da Volkswagen, isso aconteceu com mais frequência do que você imagina. A própria montadora parece ter tomado a decisão de esquecer certos modelos. Modelos que, em muitos casos, foram abandonados à própria sorte, sem atualizações, sem incentivo de vendas, sem explicações para o consumidor, como se quisessem apagar essas escolhas do seu histórico. Neste vídeo, eu vou te revelar 7 desses modelos esquecidos pela VW, carros que foram lançados com grandes expectativas que chegaram a agradar parte do público, mas que por decisões internas, erros de estratégia ou mudanças no mercado, acabaram caindo no limbo automotivo. E mais do que apenas listar esses veículos, eu vou te mostrar o motivo de cada desaparecimento. Você vai entender o que aconteceu por trás dos bastidores, por que esses modelos foram ignorados e como isso afeta, inclusive, quem ainda dirige um deles hoje. E me diz uma coisa, você já viu algum desses modelos circulando por aí e se perguntou, ué, por que ninguém mais fala desse carro? Se sim, comenta aqui embaixo. Me conta qual carro da Volkswagen você lembra que simplesmente sumiu, como se nunca tivesse existido. Eu quero saber o que ficou na sua memória. E quem sabe, ele aparece na lista de hoje. Porque agora é hora de revelar tudo que a Volkswagen tentou esconder. Número 7. Volkswagen CrossFox. Você lembra do CrossFox? Ele era aquele carro que parecia um mini SUV urbano com pegada aventureira. Lançado nos anos 2000, ele foi febre entre jovens e famílias que queriam um carro estiloso, com visual mais robusto, sem pagar o preço de um SUV de verdade. O problema? A Volkswagen nunca investiu de verdade em evoluir o modelo. Com o tempo, ele ficou defasado, sem grandes atualizações e acabou sendo engolido pelo T-Cross e outros SUVs compactos da própria marca. O CrossFox foi ficando de lado até sumir das prateleiras e da memória de muita gente. Número 6. Volkswagen Space Cross. A Space Cross nasceu da ideia de transformar a Space Fox numa perua com estilo aventureiro, mas o público não comprou essa ideia. Parecia um carro feito só para preencher uma lacuna no catálogo. Visualmente, ela tinha um apelo interessante, mas na prática entregava pouco a mais do que a Space Fox tradicional. E quando o brasileiro começou a migrar para os SUVs de verdade, como o Renegade, HR-V e Creta, a Space Cross perdeu completamente o sentido. A Volkswagen nunca insistiu muito nela, e logo
deixou de lado, sem alarde. Número 5. Volkswagen Touareg V8. Um SUV de luxo da Volkswagen que chegou ao Brasil com status e potência, especialmente na sua versão V8. Mas vamos ser sinceros, o público brasileiro nunca enxergou a VW como marca de luxo. E o preço salgado, combinado, com um consumo elevado e alto custo de manutenção, tornou o Touareg um peixe fora d'água. A própria marca passou a dar mais destaque ao Tiguan, mais acessível e fácil de manter, até que o Touareg desapareceu, sem nem deixar saudade para muita gente. E se você tivesse apostado nele achando que era o ápice do luxo, VW. Número 4. Volkswagen Fox Pepper. Essa versão apimentada do Fox tentava entregar um apelo mais esportivo, com um visual mais ousado e uma tentativa de chamar a atenção dos jovens. Só que o desempenho continuava o mesmo. O motor não trazia aquele gás que o visual prometia. Resultado? Frustração. A ideia de um Fox esportivado sem ser realmente esportivo pegou mal. As vendas foram fracas e o modelo foi logo esquecido. Uma jogada de marketing que não colou. E a própria marca fez questão de apagar. Número 3. Volkswagen Golf Variant. O Golf sempre foi sinônimo de prestígio, mas a versão perua, a Variant, chegou ao Brasil quando o mercado já estava virando totalmente para os SUVs. Mesmo com ótimo espaço interno, motor competente e acabamento impecável, ela não conseguiu competir com o apelo emocional dos utilitários esportivos. Resultado: vendas baixíssimas e uma retirada silenciosa do mercado. A Volkswagen nunca quis bancar uma campanha forte por aqui e deixou a variante ser engolida pela febre dos SUVs. Número 2. Volkswagen Santana 1.8 Executive. Pode até parecer estranho falar do Santana numa lista como essa, mas a versão Executive do modelo, com motor 1.8 e acabamento superior, foi lançada com a promessa de entregar luxo acessível nos anos 90. Por um tempo, ele teve seu público fiel, mas conforme o mercado brasileiro evoluiu, ele ficou estagnado. Sem modernização, com visual datado e tecnologias ultrapassadas, acabou caindo no esquecimento. A VW seguiu em frente com outros projetos e deixou o Santana afundar no passado sem cerimônia. Número 1. Volkswagen Tiguan All-Space 1.4 TSI. Essa talvez seja a mais recente e polêmica. A versão 1.4 TSI do Tiguan All-Space prometia espaço para até 7 pessoas, desempenho eficiente e bom consumo, e entregava mesmo. Mas ela enfrentou um problema sério. A VW lançou o Taos quase na mesma faixa de preço, criando uma concorrência interna que confundiu o consumidor. Resultado? O All-Space 1.4 foi ficando encostado nas lojas enquanto o Taos ganhava atenção. Hoje, pouca gente fala dele e, pior, muitos nem sabem que ainda existe versão encalhada nas concessionárias. Se você tivesse apostado nesse modelo, pensando em ter um SUV espaçoso e moderno, hoje estaria lidando com uma desvalorização pesada e quase nenhum suporte de revenda. Essa lista mostra como até as grandes montadoras podem errar feio, deixando modelos promissores afundarem por pura estratégia mal calculada. E aí, você teria coragem de comprar um desses modelos hoje sabendo que a própria montadora meio que fez questão de esquecê-los? Imagina você juntar suas economias, pesquisar por meses, confiar em uma marca consagrada como a Volkswagen e, finalmente, realizar o sonho de comprar um carro novo. A sensação inicial é de conquista, de orgulho. Você sai da concessionária com aquele cheiro de carro novo, com a sensação de que fez uma escolha segura, inteligente, embasada. Afinal, é uma marca que tem história, tradição e respeito no mercado. Mas aí passa um tempo e aquele modelo que você comprou com tanto entusiasmo simplesmente desaparece. Some das propagandas, some dos lançamentos, some até das conversas. É como se nunca tivesse existido. De repente, você percebe que as peças estão mais difíceis de achar, que o valor de revenda despenca, que o interesse dos compradores é quase nulo. Aquele carro que você tanto admirava agora parece um peso. Você começa a ouvir frases como: esse modelo nem fabricam mais, ou esse aí é difícil vender. E o pior, a própria montadora parece fingir que ele nunca existiu, sem suporte, sem reposição eficiente, sem nenhuma explicação. Essa frustração é mais comum do que parece, e talvez você esteja aí, do outro lado da tela, se reconhecendo nisso. Já passou por isso? Já teve um carro que, com o tempo, virou uma espécie de fantasma automotivo, que ninguém mais lembrava, falava
ou indicava. É uma sensação de perda silenciosa. Não é só o dinheiro que dói, é o sentimento de ter feito tudo certo e mesmo assim ter sido deixado para trás. Compartilhe a sua história comigo nos comentários. Quero saber se você já passou por isso. Aqui no Guia do SUV, a gente cria esse espaço justamente para trocar experiências, alertar quem ainda vai comprar e ajudar quem já se sentiu enganado ou decepcionado, porque no fim das contas, todo carro tem uma história e nenhuma marca deveria apagar isso da memória dos seus clientes. Se você chegou até aqui, é porque realmente se importa em entender mais do que apenas o que aparece nas vitrines. Você quer ir fundo na história, descobrir os bastidores do mercado, saber por que certos modelos somem, por que outros viram febre e, principalmente, como tomar decisões mais inteligentes na hora de comprar ou vender seu carro. Aqui no SUV em Foco, o nosso compromisso é exatamente esse: te mostrar o que ninguém fala, revelar o que está por trás das estratégias das montadoras e te ajudar a evitar prejuízos que muita gente só percebe quando já é tarde demais. Então, se você quer continuar acompanhando esse tipo de conteúdo, que mistura informação, análise e experiência real de quem vive o mercado automotivo todos os dias, não perde tempo. Se inscreve agora aqui no canal. Clica no botão de inscrição e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo com alertas, dicas práticas e revelações que podem fazer toda a diferença na sua vida financeira e na sua segurança como consumidor. E se você curtiu esse vídeo, deixa aquele like. Além de me mostrar que você valoriza esse tipo de conteúdo, você também ajuda o canal a alcançar mais pessoas que, assim como você, querem fazer escolhas melhores no mundo dos SUVs. Vamos juntos nessa jornada. Agora, deixa eu te dar uma dica que pode te livrar de um baita prejuízo. Se você já se decepcionou com um carro que sumiu do mercado ou está justamente pensando em comprar um SUV e não quer correr esse risco, eu preparei um material exclusivo que vai te ajudar muito nessa jornada. É um checklist completo de compra de SUV inteligente. E o melhor, é totalmente gratuito. Esse checklist foi criado com base em anos de análise de mercado, acompanhando de perto os lançamentos, as desvalorizações e os erros mais comuns que muita gente comete na hora de escolher um carro. Ele reúne os pontos mais importantes que você precisa verificar antes de fechar qualquer negócio. Desde histórico de versões que já foram descontinuadas, passando por dados de revenda, manutenção e até dicas de como identificar sinais de que um modelo pode estar prestes a ser abandonado pela montadora. Baixando esse checklist, você vai ter uma espécie de bússola nas mãos. Vai conseguir filtrar os modelos com maior risco de desvalorização, evitar ciladas que só aparecem depois da compra e ainda vai poder negociar com muito mais segurança. É aquele tipo de conteúdo que ninguém entrega por aí, mas que faz toda a diferença para o seu bolso e para a sua tranquilidade no futuro. Então não perde tempo. O link para baixar está aqui na descrição. É só clicar, salvar e usar antes de tomar qualquer decisão. Porque comprar um SUV inteligente não é questão de sorte, é questão de informação. E aqui no Guia do SUV, a gente faz questão de te entregar isso. Esses foram os 7 carros que a própria Volkswagen parece ter feito questão de esquecer. Modelos que, por diferentes razões, saíram de cena sem muito alarde, mas deixaram lições valiosas para quem quer fazer escolhas mais conscientes na hora de comprar um carro. Agora que você já viu como até uma montadora gigante pode abandonar modelos promissores, você já está um passo à frente da maioria. E essa é a missão do Guia do SUV: abrir os seus olhos para o que realmente importa no mundo automotivo. Mas essa conversa não termina aqui. Se você gostou desse conteúdo, se prepara, porque no próximo vídeo eu vou trazer uma seleção poderosa, os 5 SUVs mais confiáveis e baratos de manter em 2025. E olha, esse é aquele tipo de vídeo que pode te fazer economizar muito dinheiro, evitar dor de cabeça e garantir uma escolha que vai te dar orgulho e não arrependimento. Vai ser direto ao ponto, com dados reais e dicas práticas para você não errar. Então já marca no relógio, ativa o sininho se ainda não ativou e fica ligado aqui no canal, porque o próximo vídeo vai te mostrar os modelos certos para investir com segurança e inteligência. Te espero lá.